Olá, meus amigos, muita paz, muita alegria. Nossos primeiros pensamentos são de saudação aos guias espirituais tão queridos e tão amados que acompanham a nossa vida. Então, que nesse instante que nós possamos estar conectados, né, espiritualmente com esses amigos, para que a gente não saia do foco, né? E que a gente possa transmitir o conteúdo que foi programado para esta noite, né? Então, estou saudando a todos vocês, a todos os amigos espirituais, agradecendo muito essa oportunidade. E nós vamos, então, conversar sobre um assunto, assim, muitíssimo importante. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente compartilhar uma tela, e a gente, então, começar a conversar a respeito deste assunto, assim, tão importante, mas muito, muito importante, né? Então, nós estamos aqui falando, né, justamente a respeito desse tema, Jesus, o mensageiro, né? Então, esse termo, né, já vai dizer para nós, assim, muita coisa linda, o mensageiro divino. Mensageiro é aquele que leva a mensagem, né? É aquele que leva a mensagem, a gente que leva a notícia. Então, nós vamos ver que Jesus, então, é este amigo, né? Esse mensageiro, que traz, então, essas boas notícias para a nossa vida. E nós vamos encontrar lá em A Caminho da Luz essa informação que também é preciosa para nós, né? Que a gente se pergunta, quem é Jesus, né? Então, nós vamos encontrar que Jesus integra a comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, né? Então, nós vamos ver o que significa isso, né, meus amigos? Veja bem, as coletividades planetárias, né? Então, vocês vejam que a cada período nós temos notícias, não é, dos pesquisadores que encontram, que percebem mais uma galáxia, né, no universo, e são várias Via-Lácteas. Isso assim, há uma coletividade planetária da qual a gente não se dá conta. Quem tem as rédeas diretoras da vida de todas elas é o Supremo Senhor do Universo, é Deus. E cada coletividade dessa, né, ela tem uma coordenação. E aqui nós estamos vendo, né, Jesus é um desses, o mensageiro divino, que a gente vai estar estudando, vai estar revendo nesse instante, ele é um desses espíritos puros. E eu, então, sugiro que a gente vá ao Livro dos Espíritos, né? Na questão 112, em que Kardec traz as características, não é? Dos espíritos, e nessa questão, a característica do espírito puro. Vocês me dão licença para eu ler quando ele diz que, a nível de característica geral, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, vocês vejam, quando nós estamos falando de espíritos puros, né, significa dizer que ele já superou todas aquelas questões relativas à matéria. A matéria, para ele, tem importância porque nós estamos na matéria e a tarefa dele é orientar a nossa vida, né? Então, ele já superou tudo isso. Imagina esse espírito puro.
Para ele não tem diversidade, porque todos são irmãos, todos são filhos de Deus. E tem uma coisa aqui interessante que Kardec traz para nós, meus amigos, que é assim, os espíritos que a compõem, no caso Jesus é um desses, né? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, nós estamos vendo que Jesus também fez esse caminho que nós estamos fazendo hoje, só que ele está a bilhões de anos à nossa frente, como diz o nosso querido Haroldo Dutra, né? Então, ele disse assim, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. E ele continua dizendo, né, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, a vida eterna no seio de Deus, meus amigos e meus irmãos, nós vamos vendo que é a vida permanente em que ele não precisa descansar, a vida dele é felicidade, é alegria, é ajuda aonde houver necessidade. Portanto, nós estamos aqui conversando a respeito de um espírito que tem uma condição espiritual elevadíssima. E a gente, então, percebe, ele integra, então, essa comunidade de espíritos puros. E aí vai dizer que esta comunidade de espíritos puros, ela se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Então, eu estou aqui imaginando, né, esta comunidade, né, o nosso orbe, que se desprendeu, uma parte mínima dele se desprende da nebulosa solar. Maravilha, meus amigos. Eu acho que a gente poderia ficar conversando horas e horas a respeito desse tema, esse desprendimento, essa coisa mágica que a gente ainda não tem conhecimento de conhecer, mas isso acontece. Então, primeiro, quando a Terra ia ser criada, e a segunda, então, quando se decidia a vinda do Senhor à Terra. Então, ele é o governador do planeta. Então, nós poderíamos... Eu encontrei aqui essa foto na internet, eu digo assim, eu acho que ela fala muito da nossa condição de planeta, de provas e de expiações, sob o comando dessas mãos maravilhosas, não é? Dessas mãos carinhosas, cuidadosas de Jesus. Então, ele é o governador deste planeta, e a gente, então, pode até dizer, né, que o nosso planeta não está aí ao acaso, né? Então, a gente começa a ver a estrutura dele nesse complexo, não é, do sistema solar. Nós vamos ver que cada uma dessas comunidades tem, né, um governador, e nós aí estamos com Jesus, o governador da nossa terra. E aí eu achei interessante a gente trazer e só a gente lembrar, né, a respeito, né, dessa primeira foto que a gente está vendo aqui, do nascimento de Jesus, não é? Então, a gente vai lá no Evangelho de Lucas, não é? Para a gente entender, né, que havia um decreto, né, da parte do César Augusto, para que todo mundo se alistasse, todos iam alistar-se, não é? E subiu também José da Galileia, né? Ele foi a Nazaré, foi a Judéia, a fim de alistar-se com Maria,
sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz a um primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, que a gente já sabe dessa história, né? De que eles estavam procurando um espaço para nascer e as hospedarias estavam cheias. E então eles foram encaminhados, né, para um pequeno curral, e onde havia então a manjedoura, onde ele ali nasceu. E a estrela de Belém, que foi justamente o conjunto de entidades espirituais muito ricas, muito, digamos assim, elevadas, não é? Que vai, então, acompanhando, não é? Que vai sinalizando para os reis magos, que nós também já conhecemos essa história, né? Mas a estrela guia, né? A estrela, o conjunto de espíritos superiores que vai, então, sinalizando o nascimento do Salvador. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos, então, ver que Emmanuel vem dizendo para nós que Jesus é o caminho da verdade e da vida. E ele diz: sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. E Emmanuel vai colocando aqui um aspecto muito interessante quando ele diz assim: lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, eu fiquei aqui imaginando, meus amigos, que realmente a caminhada que a mensagem de Jesus tem feito, né? Em alguns instantes, ela foi assim, complexa, né? Complexa porque houve a tentativa das suas informações serem assim alteradas, substituídas, não é? Aqui, quando ele fala nas guerras de extermínio, nas calamidades, nós vamos ver que a mensagem de Jesus, não é? Ela foi realmente mal interpretada. Então, continuando aqui, né, nós vamos ver no livro Rejubila-te em Deus, que Joana de Ângeles diz para nós o seguinte: nós estamos tratando do mensageiro divino. Vai dizer que ele cantou o evangelho libertador, utilizando-se de um grão de mostarda, das moradas da casa do Pai, da figueira sem frutos e das redes para pescar, do filho pródigo e do bom samaritano, das dracmas e das ovelhas, do servo fiel e do trabalhador da última hora, das virgens loucas e das virgens prudentes, da vigilância e da oração, do que é de César e do que é de Deus, de peixes e pães, e cantou a canção da imortalidade. Então, nós vamos ver que mensagem, né, ele está trazendo para nós. Então, ele trouxe a mensagem do Evangelho Libertador.
aquele espírito que já passou por todas essas situações que nós estamos passando, que a gente tem passado, ele está dizendo para nós, olha só, eu estou trazendo para vocês um evangelho libertador, eu estou trazendo para vocês um caminho que vai fazer com que vocês se libertem. E superior como ele era realmente o educador por excelência, não é? O título que ele aceitou foi o título de mestre, não é? Então, nós vamos ver, então, o nosso mestre, né? Trazendo para nós, conversando conosco a respeito dessa vida. Ele cantou a canção da imortalidade para dizer para nós, para fazer com que nós ainda, espíritos ainda tão atrasados, tão rebeldes, pudéssemos vislumbrar um outro caminho para o nosso crescimento, né? E eu aqui, então, procurei trazer também algumas imagens, não é? Então, essa primeira imagem, nós vamos ver aqui ele no colo de Simeão. Então, eu queria que vocês também anotassem em Lucas, no capítulo 2, nós vamos encontrar a seguinte citação, é capítulo 2, versículo 25, quando ele diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo que estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, né? Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. E José e Maria se maravilharam daquilo que ele estava dizendo, né? E Simeão os abençoou e disse para Maria, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, meus amigos, Simeão, ele estava no templo, né? E ele recebe, então, aquele menino e ele identifica. Aí está dizendo, no Espírito, dizendo para ele, este é o Salvador. E ele dizia assim, então eu agora já posso morrer, né? O Senhor pode levar minha alma porque eu já vi a salvação, né? Mas aqui abaixo nós vamos ver Jesus na carpintaria, não é? Seu pai era o carpinteiro, é aquele homem que pouco aparece na história, mas que tem um valor incomparável, que é José. E mais aqui nós vamos ver Jesus no templo. Então, Jesus conversando com os doutores do templo desde cedo, né? E aí nós vamos mais uma vez encontrar aqui, meus irmãos, quando diz os exemplos de Jesus, não é? Eles constituem o vigoroso templo da verdade. Todos nós que o antecedemos na busca da verdade, encontramos por luz inextinguível,
Quem utiliza esse termo é o nosso companheiro, nosso amigo Honório Abreu, que foi o criador do Evangelho Redivivo, né? O Evangelho miudinho. Então, ele diz, não é? Nós o encontramos, então, por luz inextinguível. E aí concorda com Emmanuel quando diz que passados, não é? 20 séculos, a mensagem continua intacta. Então ele diz, o encontramos por luz inextinguível, pois nele a pureza alcança sua máxima expressão e sua capacidade de ser nos permite antever e sentir a suprema bondade e a imperecível justiça. É o guia infalível que vem acalentando a evolução dos terrícolas, o mais santo fundamento, o desprendimento, a abnegação, a doação plena de si aos interesses do Pai. Então, ele está aqui, Honório Abreu, nosso amigo, a quem a gente saúda, né? Ele é a luz que não se extingue, não é? Ele é o guia infalível. Se nós seguirmos este roteiro, nós não vamos nos perder na nossa caminhada. E ainda diz o reformador, ele profere o Sermão do Monte, que é justamente a plataforma dos ensinos do Evangelho, são as bem-aventuranças, não é? Que o nosso querido Gandhi nos disse que se todos os documentos, todos os livros sagrados fossem perdidos e só restasse o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, a humanidade estaria realmente salva, né? Ali ele prega a vinda do reino, o reino de Deus, e as principais condições para dele participar. Ele atualiza a lei judaica, né? Porque você diz, olha, eu não vim derrogar, né? Fiquem tranquilos, eu vim cumprir, né? Então foi isso que ele veio trazer, ele veio cumprir a lei de Moisés. E ele fala, eu vim atualizar, libertando-a dos cultos, dos rituais e manifestações externas. Quer dizer, essa busca do reino é uma busca interna, né? Sua lei se manifesta segundo os princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui a gente também procurou trazer alguns recursos, não é? Utilizados pelo Jesus, algumas etapas para que a gente, então, pudesse relembrar. Nós estamos falando desse roteiro, nós estamos falando desse guia infalível, nós estamos falando dessa luz inextinguível. E aí nós estamos aqui lembrando desse episódio com Zaqueu, não é? Então, que justamente desse Zaqueu, porque a salvação entrou na sua casa. Aqui abaixo nós vamos lembrar o fenômeno da que ocorreu com a mulher hemorroíça, né? Quer dizer, vocês vejam bem o alcance da mensagem. Zaqueu já estava cansado daquela vida, ele já não conseguia mais viver em paz, e Jesus passa, não é? Ele também fez o seu esforço, não é? Porque ele buscou, não, eu quero ver Jesus, então ele subiu no sicômoro, ele fez um movimento interior de subir ao sicômoro para que Jesus o visse. Aqui, a mulher hemorroíça, ela vivia com aquele fluxo, com aquela hemorragia, há 12 anos, e era muita vergonha que ela passava, ela era excluída, não é, daquele grupo social, e ela disse assim, ele vai me curar, e realmente curou, né?
Saiu a virtude de mim, quem foi que me tocou, né? Este outro episódio aqui ao lado, nós vamos ver o episódio de Maria e de Marta, em que Jesus também deixa a sua lição. Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, que era justamente de ficar ali, aos pés de Jesus, acompanhando, ouvindo a mensagem, né? E a outra é justamente o amigo que era o paralítico, não é? Que ele várias vezes, no tanque de Siloé, havia um instante que as águas se movimentavam, mas ele era paralítico. Quando ele chegava, as águas tinham parado. E aí ele vai e pede aos amigos, ele sabe que Jesus está na casa de Simão Pedro, e ele vai e pede, não, eu quero. Então não havia lugar. E eles o colocaram pelo telhado. Arranja-se sempre um espaço para falar a respeito da vida, né? E Jesus, então, e ele chega bem perto de Jesus, e Jesus pergunta, o que você quer que eu te diga? Então, nós vamos ver que realmente é o roteiro infalível para a nossa caminhada na Terra, né? E aqui ainda a gente vai ver, né, nesse primeiro slide aqui acima, a cura do cego, né? A cura do ceguinho Bartimeu, que ele era filho de Timeu, e ele andava, e ele, quando sabe de Jesus, ele joga fora a capa que ele usava, e ele disse assim, eu sei que esse é o meu momento. E esse impulso interno faz com que ele chegue até Jesus, e Jesus lhe cura, né, a visão. Mais abaixo nós estamos vendo uma oportunidade em que Jesus aproveita para fazer com que os seus discípulos observem. Esta é a viúva, não é, que vai levar uma moedinha para o gasofilácio, não é? E Jesus pedia que eles observassem, porque existiam aqueles que davam muitas moedas. E havia todo aquele barulho de todas as moedas. E ela coloca uma moedinha, mas ela deu daquilo que ela realmente precisava. Os outros, né, deram para se mostrar. Olha só, como eu sou poderoso, eu então estou fazendo uma oferta substancial. E ela, então, deu aquilo que ela realmente poderia, né? Realmente, o donativo dela teve maior valor do que daquele que deu muito, deu para entender, né? Bom, e mais aqui acima, nós vamos ver um instante em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse também é um episódio rico, que nos levaria assim muito tempo, em que nós vamos ver Jesus revendo a luz inextinguível, aquele que é o roteiro infalível, aquele que é o guia, né? Lembrando aquela questão 621 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade. Então, nós vamos ver que é Jesus. Então, aí está Jesus lavando os pés dos discípulos, naquela hora em que, para sentar à mesa, eles queriam saber quem era o maior, quem é que podia ficar mais perto de Jesus, e Jesus se levanta, cinge, né, com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, no sentido de que aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que serve, né? E nessa época, né, o Pedro, né, dizia assim, não, senhor, não quero que me lave os pés, mas se eu não te lavar
Se eu não lavar os teus pés, eu não tenho nada a ver contigo. Então, lava os pés, lava o corpo todo, né? E mais adiante aqui, o momento em que, da ressurreição de Jesus, em que ele aparece a Maria, Maria lá está tristonha, Maria de Magdala tristonha, porque a tampa do túmulo estava para o lado e o corpo do mestre não estava mais ali, porque ela havia levado os ungüentos, né, para preparar aquele corpo. E ele então aparece a Maria. Eu continuo vivo, né? Então, meus irmãos, diz aqui, continua Emmanuel dizendo para nós, né, que o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O que é isso, né? Um breviário é um simples roteirinho para que a gente se ajoelhe, né? Ele diz assim, é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui para nós, né? Que o Evangelho, então, é um roteiro imprescindível, que a gente não pode viver sem ele. É o roteiro da nossa vida. Ele diz para nós, para a legislação, para tudo que a gente quiser organizar com relação à legislação e à administração. Então, o administrador, o legislador, se ele tiver como roteiro, né, o Evangelho, ele não se perde. E ele diz para o serviço e para a obediência. Então, e aí ele coloca essa frase, meus amigos, que ela vai fazer com que a gente trema. Diz assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que será que a gente quis entender com esta frase? Não existe divisória entre a igreja, entre o centro espírita, entre a nossa casa religiosa e a oficina. Não existe divisória. E ele vai dizer para a gente, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Olha, meus amigos, Emmanuel aqui está dizendo uma coisa importantíssima para a gente. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, né? É a sua casa, é o seu trabalho, é a rua, é o supermercado, é o banco, é a loja em que você está, no passeio em que você está, na viagem que você vai fazer. Ele diz assim, qualquer espaço é o altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E ele diz, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Nós já estamos tremendo, né? Porque ele diz assim, por louvá-lo na igreja, ele ali mais acima, ele fala nessa diferença entre o templo e a oficina. Então, ele está dizendo para nós o seguinte, a gente louva na igreja, a gente agradece na igreja, no centro espírita, nas casas de oração, mas ele diz uma coisa adiante, ele diz, e menoscabá-lo nas ruas, e dar menos valor na rua, né? E separar, a gente separa, é que temos naufragado 1000 vezes. Quer dizer, eu na casa espírita, eu na igreja, eu sou uma pessoa, e na minha vida, no dia a dia, eu sou outra. Então, né, aí o que acontece, né, dissonância.
E aí, como é que a gente vai viver dessa forma? É o que Emmanuel está dizendo para nós, né? E ele vai dizer justamente por causa dessa diferença, por causa dessa dissonância. Eu, na igreja, sou uma pessoa, vivo o evangelho lá dentro da igreja, dentro da minha casa espírita, dentro do meu centro de umbanda, em qualquer casa religiosa, né? Mas eu, no dia a dia, eu esqueço, quer dizer, eu só uso no templo, né? E aí ele está dizendo para nós que é justamente por isso que nós temos naufragado 1000 vezes por nossa culpa. E ele diz: todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então é muito importante que a gente também veja isso, né? Aí ele continua dizendo assim: muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, ele aqui está dizendo para nós, meus amigos, que o ensino de Jesus, né, ele foi transformado em relíquia morta dos altares de pedra das igrejas, dos grupos, não é? Justamente por causa das perquisições teológicas, quer dizer, das discussões teológicas que nós, então, fomos encontrando ao longo, não é, de toda a nossa história, da história que a gente está vendo. Né? Então, quantas perquisições, quantas discussões, quantos ramos de estudo foram sendo criados, né? E aí o ensino se tornou relíquia morta, só para constar. Né? E aí Emmanuel coloca assim, no entanto, aquela questão do mais, contudo, todavia, no entanto, né? No entanto, espera o Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Em livro escolar no aprendizado de cada dia. Em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, o Cristo, o que Jesus, o mensageiro divino, espera de nós, né? Que a gente transforme, quer dizer, que a gente utilize este evangelho como companheiro da prece. E eu achei muito profunda essa questão que Emmanuel coloca em livro escolar no aprendizado de cada dia. O que a gente faz com o livro escolar? A gente todo dia tem que fazer exercício, não é isso mesmo? Então, todo dia, então ele diz assim, é isso, a gente faz o exercício, a gente errou, volta, corrige, volta, agora eu já sei. E ele diz aqui, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. Eu estou aqui entendendo, meus amigos, vamos ver se a gente consegue acertar tudo isso, né? Eu estou entendendo que as mais humildes ações no trabalho comum. Você vai lavar a roupa, você vai limpar o chão, você vai estar na cozinha,
você vai ser o trocador do ônibus, você vai ser aquele amigo que trabalha no caminhão do lixo, você é aquela pessoa que está no dia a dia servindo num determinado restaurante, você trabalha no shopping, você trabalha na grande empresa, você é um secretário de Estado, você é um presidente, você é um senador, você é um grande empresário, não é? Você é aquela pessoa que pode ter um trabalhinho simples, que a gente acha que é simples, né? Mas você está tomando conta de uma criança, você toma conta de um idoso, não é? Você é um médico, você é um professor, você é um engenheiro. Então, ele está dizendo, fonte inspiradora de todas as nossas ações, ele diz assim, e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Em qualquer espaço em que eu me encontre, o que Cristo espera é que a gente converta o seu evangelho de amor nessas ações do dia a dia. E aí, Emmanuel pergunta assim para nós, que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral. Mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Então, ele aqui está dizendo para nós, não é, que é o esforço de cada dia, é a adoração, é o trabalho, é a meditação. Como é que a gente vai vencer? Não é? Lembrando que Santo Agostinho diz lá no Evangelho, no capítulo 3, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, se nós ainda estamos na condição de rebeldia, meus amigos, o Evangelho é o roteiro. É o roteiro, né? Então, ele constitui-se, então, de admiração e trabalho, de oração e esforço próprio. Este é o ser especial que está conosco e veio trazer essa mensagem. E aí é Boa Nova que diz para a gente o seguinte, né? Logo depois da partida do mestre, eles estavam com uma saudade imensa dele e eles então estavam recordando o mestre quando ele chega, ele aparece, ele surge, né? E então ele diz assim, amados, eis que retomo a vida em meu Pai. Ele volta ao Pai, ele volta àquela comunidade celestial, né? Para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas em meio de lobos. E vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho, quer dizer, sigam os meus discípulos, não é? Porque eles me conheceram, eles me acompanharam, eles sabem, não é? Acompanhem-nos, não é? E aí diz assim, depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas veredas do Evangelho. Então, depois deles, é a nós. Eles serão os semeadores, e vós sereis o fermento divino. Então, ser fermento divino, né, é aquele que onde está, ele vai produzir o entorno dele, não é? Vai também crescer. A gente lembra a função do fermento no bolo, né? Se nós não colocarmos aquela dose de fermento no bolo, ele não cresce, não é? Então, nós seremos o fermento divino, e ele continua dizendo para todos nós aqui, assim,
eu mandei como ovelhas, né, aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, diz ele para nós, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai em obediência à sua vontade augusta. Então ele diz, olha, depois deles eu estou entregando a vocês a tarefa, né, de ir como ovelhas, né, aos caminhos obscuros e ásperos. Mas ele está dizendo também para nós, não é isso? A gente encontrou em Boa Nova, é muito bonito lá o capítulo 29, né? Quando ele diz, nada temais. E a gente lembra do Erasto, né? Lá, quando ele diz para nós, né? Arme-se a vossa falange de coragem e de decisão. Né? E ele diz, só lobos caem armadilhas para lobos. Então, nós aqui vamos ver, né, o nosso amigo, nosso querido e amado Jesus, trazendo para nós essa informação e ele dizendo para nós, então, sede fiéis ao meu coração, né, como... Passou. Sede fiéis ao meu coração, como sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Na certeza das companhias espirituais, nós vamos adiante. Porque ele diz assim, o bom ânimo, na medida que nós nos entregamos a esse trabalho, nós temos bom ânimo. E ele então diz para nós, aperfeiçoemos a nossa escola milenária, a nossa terra. A nossa tarefa, meus irmãos, é com o Evangelho, nós então aperfeiçoarmos esta terra, não é, que ainda é este mundo imperfeito. E ele diz, aperfeiçoemos nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai em obediência à sua vontade augusta. E diz Humberto de Campos, naquela noite foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. Formam a caravana que nunca se dissolverá. Ai, meus amigos, que coisa linda é esta caravana. Por que ela não vai se dissolver? Porque ela tem um foco, ela tem um objetivo. E aí, como Jesus disse para os discípulos, na medida que nós formos levando, que nós formos aperfeiçoando, buscando novos recursos para aperfeiçoar essa escola milenária, nós, então, seremos banhados por essa energia de bom ânimo. Por isso, queridos companheiros, eu trouxe também esta imagem para que nós pudéssemos, então, nos sentirmos, nesse instante, nós ali sentados em torno do Mestre, ouvindo a mensagem, todos atentos, ouvindo a mensagem e reconhecendo, ele está dizendo para nós, olha só, os meus discípulos, não é, eles estiveram perto de mim e eles deixaram, eles viram o meu exemplo, eu estou deixando para eles todo esse exemplo, e não só quando ele fala o exemplo está carregado, não é, com uma carga fluídica assim poderosa, né, que realmente modifica, que melhora, e ele está ali dizendo para nós, olha, vocês, eu estou entregando a vocês agora esta tarefa, ide e pregai, vão pelo mundo e tenham certeza, tenham bom ânimo, porque eu também estou convosco. Meus amigos, justamente
sobre este Espírito puro que nós estamos falando nesta hora. E nós vamos, então, pedir, não é, que durante a noite nós possamos entrar em contato com estes companheiros queridos, esses nossos mentores espirituais. Vamos conversar com eles a respeito dessas informações preciosas, a fim de que nós possamos nos colocar na posição desses 500 da Galileia, que estarão realmente onde estiverem, mostrando na sua atitude, no seu dia a dia, aquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz, queridos, muita paz.